Caro telespectador, retornamos. Bem, lembram-se no primeiro bloco que eu falei a respeito do segundo bloco? A importância do direito imobiliário? Pois é, nós estamos aqui para receber a doutora Dana Vieira Ávila, que é advogada especialista em direito empresarial e imobiliário, leiloeira oficial, professora de Direito Eclesiástico da Faculdade Teológica Batista de Osasco e adjacências. E também nós temos a presença do doutor Kleber Coabara. Eu vou ler o currículo dele. É advogado formado pelo Largo de São Francisco e especializado em mercado imobiliário e de capitais. Foi consultor de grandes empresas e hoje é o proprietário de uma reconhecida imobiliária de São Paulo, a imobiliária Júpiter. Como coautor desta obra literária, apresenta-se o Dr. Thomas Lau, que é advogado, sócio do escritório Lau e Liberatori Advogados Sociais, que apoia este programa, especializado em atender investidores estrangeiros para o mercado nacional. É também consultor de empresas nacionais especializadas em investimento na área imobiliária. Então, como vai, doutora Dana? Vai bem? Vou bem. Ótimo. E o doutor Kleber, como vai? Tudo bem também. Olha, saibam que é uma honra muito grande tê-los aqui no programa para abordar esse assunto muito importante e atual. Porque, às vezes, a gente conhece pessoas que dizem: eu quero comprar um imóvel, qual é a minha segurança? Hoje, nós vamos transmitir a segurança para eles, tá bem? Então, doutora, no que consiste o direito imobiliário? Primeiramente, doutor, é um prazer nosso também estar aqui no seu programa, falando deste assunto que atualmente é de extrema importância, principalmente pelo alcance econômico que os investimentos imobiliários têm no nosso mercado. Sim. Então, basicamente, o direito imobiliário ele é um ramo especializado do direito privado que estuda a propriedade. Então, tudo que engloba a propriedade está dentro do direito imobiliário. Posse, aluguel, compra e venda, enfim, tudo que gira em torno de aquisição, de propriedade mesmo, está dentro do direito imobiliário. Muito bem explicado. Agora eu pergunto para você, doutora, quais os cuidados básicos que você deve tomar antes de adquirir um imóvel? É uma segurança da compra, né? Exatamente. Todos os cuidados possíveis. E até o Kleber pode também falar um pouco disso, por conta de cuidar de uma imobiliária. Quando você vai comprar um imóvel, você tem que analisar detalhe por detalhe. Sim, claro. Ou seja, não só o imóvel em si, que é a construção, levar alguém especializado para analisar a técnica da construção, se vão ter problemas, se não, a documentação, ou seja, a matrícula, até mesmo a documentação com relação aos donos do imóvel, seja de propriedade empresarial ou não. Então, puxar certidões, saber se há algum processo envolvendo aquele imóvel, principalmente processos trabalhistas, né? Então, todos os detalhes que envolvem o imóvel são de extrema importância. O Kleber deve acompanhar essa parte mais de perto, mas quando nós vamos intermediar uma compra, então nós verificamos certidões cíveis, certidões fiscais, criminais, trabalhistas, né, principalmente agora, até mesmo dos contratos entre particulares, né, sem ser empresas, se há ações de empregados domésticos, por exemplo, que englobam aquela propriedade. Sim, porque o direito do trabalho, geralmente, ele é mais ativo, não é? Exatamente. Não é? É mais ativo, então há que se preocupar, porque um imóvel pode ser muito bem penhorado para satisfazer aquela dívida que há do empregado, não é? Exatamente. Que, em tese, pode ganhar a ação. Sim, não é? Até mesmo falência também é muito comum, penhorar imóveis.
Então, tem que ficar bem atento com relação a isso. O Dr. Kleber falou a respeito da matrícula. Então, eu gostaria que você, doutor, explicasse ao telespectador o que significa a matrícula e a importância dela na compra e venda do imóvel. A matrícula seria o histórico do imóvel, né? Tem tudo histórico dos apontamentos que constam naquele imóvel. Agora, comentando, dando sequência à análise de crédito que a doutora Dana estava comentando, hoje em dia é muito comum comprar via financiamento. E o risco existe de se comprar imóvel que vai ser quitado via financiamento, mas não existir certidões ou existir algum apontamento que impeça a aprovação do financiamento pelo banco. Então, é muito importante que nessa análise que a Dana comentou, seja do imóvel penhorado, ou imóvel com certidão, com algum apontamento, ele seja completamente verificado, que ele não tenha nenhum problema efetivamente que possa impedir, né, o andamento do negócio. Em síntese, se por acaso ocorrer no financiamento algo que possa provocar a continuidade, não é, para se obter o empréstimo, aí cessa. Exatamente. Não cessa. Na verdade, O não estabelecimento financeiro não aprova. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, doutora, esses cuidados também são necessários para uma compra e venda comum, sem que não seja por empréstimo de uma entidade financeira? Sim, de extrema importância para tudo, né? Seja para aquisição de um estabelecimento para ordem empresarial ou residencial. Sim. Né? Você comprar um imóvel hoje sem tomar as devidas cautelas, você acaba fazendo um investimento que futuramente você pode perder. Então, essa ansiedade de se adquirir a casa própria hoje, não é? A pessoa tem a casa, já viu a casa e ela quer comprar, ela já está se vendo dentro da casa. Quais são os motivos impeditivos? Esse é um deles, para se realizar o negócio. Exatamente. E aí está a importância de ter um acompanhamento com o advogado, com um bom corretor, porque ele vai conseguir passar para a pessoa que está comprando, para o comprador, essa segurança, mostrar a documentação, até mesmo a matrícula, porque na matrícula, no histórico daquele imóvel, eu vou saber se quem está me vendendo é legalmente o proprietário daquele bem. Sim. Se é ele que pode me vender ou não, né? Analisar então contratos anteriores de compra e venda que possivelmente não estejam registrados naquela matrícula. Então, muitas pessoas acham que é fácil, que é só fazer um contratinho, assinar, registrar em cartório e tá tudo certo. Mas, juridicamente, o proprietário é o devidamente registrado ali na matrícula do imóvel. Porque tem a compra imediata, então não se verificou absolutamente nada a respeito do imóvel, não é? Da credibilidade do imóvel, e de repente lá adiante acontece alguma coisa. Exatamente. Esse assunto, doutor, veio muito à tona com as desapropriações do metrô. Porque o que aconteceu? As pessoas foram desapropriadas em diversas situações para as instalações dos metrôs, e quando o metrô foi indenizá-las, elas verificaram o quê? Que elas não eram juridicamente proprietárias daquele imóvel. Tinham, por exemplo, só um contrato de compra e venda registrado, mas não tinham escritura, não averbaram, ou tinham a escritura, mas não averbaram na matrícula. Ou seja, acabaram por não poder sequer ser indenizadas por aquela propriedade. Algumas tinham apenas a posse, né? Só a posse, e não tinham o título, né, de propriedade. As pessoas acham muitas vezes que só com um contrato de compra e venda registrado no cartório já são proprietárias. E juridicamente não é isso que acontece. Tem razão. É muito bom nós abordarmos esse ponto, doutora Dana, porque o telespectador necessita dessas informações preciosas. Não é? Bem, agora eu quero perguntar à senhora, doutora, adquirir imóvel para o investimento ainda é um bom negócio? E sempre será. Adquirir um imóvel é a certeza de um investimento lucrativo e certo.
Obviamente que aquela pessoa que quer investir para lucrar rapidamente, não é um bom investimento. Não é, então, a satisfação momentânea do lucro? Não é, porque se ela precisar do dinheiro, ela não vai colocar para vender amanhã e já vai vender, ou colocar para alugar e já estará alugado o imóvel. Sim, um veículo, por exemplo, é muito mais fácil. Exatamente. Não é? Porque pode baixar o preço e o resultado virá imediatamente. Isso. Agora, um imóvel já é diferente. Já é diferente. Obviamente que se a pessoa fizer uma análise do local em que o imóvel está inserido, ou seja, se é um imóvel para utilização comercial, a quantidade de pessoas que passa naquela região, se terão obras de melhoria, Sim. Obviamente que ela terá um investimento que lá na frente, obviamente, será muito lucrativo, seja para venda ou para locação. Mas ela deve analisar todos esses fatores. Muito bem, eu tenho já uma pergunta pronta aqui para que a gente faça, tendo em vista que você já tocou nesse assunto agora. Sim. Quais imóveis têm maior valorização? Quais critérios são levados em conta no momento de avaliar o valor do imóvel? Todos os critérios são levados em conta. O valor venal é um deles, não? Não, muito defasado, né? Mas todos os detalhes são levados em conta. Então, o local em que o imóvel está inserido, então, por exemplo, uma pessoa que pretende investir em imóveis comerciais, ela vai analisar se aquele local onde o imóvel está inserido tem bastante trânsito de pessoas, se há uma boa visibilidade do imóvel, a extensão dele, ou seja, se é um imóvel para indústria, ele não vai poder ter 100 metros quadrados, ele vai ter que ter 500, 1.000 metros quadrados no mínimo, né? Se é um local para loja comercial, aí sim, dá para ser um pouco menor. Se é residencial, se é um bom bairro, qual que é a taxa de assalto. Tudo isso, por incrível que pareça, é analisado. Fora isso, a construção, o material utilizado, o acabamento, o metro quadrado da região, ou seja, todas essas análises são feitas para que se consiga avaliar o valor do imóvel. Inclusive a documentação, né, doutor Laércio? Como? Se tiver uma documentação que tem algum apontamento, ele vai demandar uma regularização que pode levar muito tempo. Exatamente. E a análise da documentação é uma boa estratégia de negócio. Porque a pessoa, se ela contrata, por exemplo, um advogado que vai levantar as informações daquela propriedade e verifica que ali tem coisas a serem arrumadas, ela pode negociar um valor melhor para a compra. Claro. Né? Agora, eu queria... me preocupa muito essa dicotomia a respeito do valor venal e do valor real, vamos dizer assim. Venal e real. O venal é aquele que está impresso num documento próprio da prefeitura, na verdade, e o real é aquele o valor do imóvel. Por que isto? Há muita especulação, né, no mercado imobiliário. Então, os corretores e os investidores, eles acabam fazendo uma análise para o valor real subjetiva, como nós tratamos anteriormente. O que traz, então, essa dicotomia entre o valor venal e o valor real do imóvel. Sim. A análise que a prefeitura faz é uma análise completamente diferente. Sim. Né? Então, não dá nem para comparar os dois valores. Agora, me diga uma coisa. Comprar um imóvel na planta e pronto, há uma diferença? Há uma diferença. Documentalmente, não tanto. Acredito até que comprar na planta... documentalmente traz uma segurança um pouco maior, porque... Na planta? Exatamente. Porque o próprio corretor, na hora que se apresenta... Desculpa, doutor, e aquelas surpresas que a gente, às vezes, encontra respaldo na televisão? Aparece uma notícia, fulano comprou o imóvel na planta e não entregaram. Como é que fica? Atrasa mesmo, mas normalmente os próprios contratos de compra e venda na planta, eles trazem multas para a construtora, que atrasa. E então, por exemplo, normalmente quando a pessoa vai pegar a chave do imóvel, tem um lance para ela dar, um valor já fixado em contrato que ela pega para poder pegar a chave. Então, essa multa normalmente ela é descontada deste valor ou ela é diluída nas parcelas que são ainda devidas para a construtora.
a construtora procura trabalhar dessa forma com relação a esse atraso. Sim. Né? E quando não entregam mesmo, ou seja, a planta, compra-se na planta, bonita, aquela maquete bonitinha, toda aprimorada, e de repente você espera um ano, você vai lá no local, mas nada, você não vê nenhum guindaste, não é? Ou como é que chama aquele perfurador, como é que é o nome do... Escavadeira? Da escavadeira. Você não vê nenhuma escavadeira, não é? E depois de 2 anos, nada. Como é que fica? Você precisa procurar um advogado, né? Porque o que nós sugerimos é que quando a pessoa fizer essa compra, verifique quais são as reclamações que aquela construtora tem. Sim, se ela o tem perfil respaldo. o perfil. Exatamente. É sempre interessante que a construtora esteja apoiada se não é Sim. uma construtora de renome, que ela esteja apoiada por uma boa instituição financeira que vá dar suporte àquela obra justamente para que não ocorra isso. Muito bem, doutora. Eu queria que você me dissesse, então, agora, qual a diferença entre consórcio e financiamento? O financiamento normalmente é o que é mais utilizado, né? A pessoa vai até o banco, leva uma série de documentações e, aprovado, ele já recebe o valor para investir no imóvel ou naquilo que ela vai comprar. Já o consórcio normalmente é um grupo de pessoas que investem, não recebem o valor na hora e são sorteadas ou precisam dar um lance para pegar. É um tipo de financiamento, é para pegar esse valor e aplicar, seja em imóvel, em carro ou em outros tipos de aplicação. Tem consórcio para várias coisas. Muito bem. E em quais casos pode-se usar o fundo de garantia por tempo de serviço? O fundo de garantia ele só pode ser usado para, primeiro, imóveis residenciais. E também a pessoa precisa comprovar que ela está trabalhando, né, contribuindo para o FGTS durante no mínimo 3 anos e que ela não tem nenhum outro imóvel residencial na região de trabalho ou na região de moradia, que é o primeiro imóvel dela. Eu entendo que aí está se tolhendo a liberdade de ação. Eu entendo isso também. Entende também? Nos Estados Unidos, por exemplo, não há esse tipo de limite. Exato. Nos Estados Unidos você compra um imóvel, você pode pagar de 30, 40 anos por uma prestação mínima, e você consegue pagar. Consegue pagar direitinho. Então lá não há restrições nenhuma. Bem, eu agora vou passar para um momento muito importante, caro telespectador, que é este livro. O mercado imobiliário, mesmo com altos e baixos, é, dentre todos os investimentos, o que melhor combina lucratividade e segurança. Por isso, tem atraído vários novos investidores que, capitalizados, notam que nele está a melhor oportunidade de lucro. Bem, eu li apenas uma parte que se refere ao livro. O livro foi, como eu disse anteriormente, ele é de autoria de Kleber Kuwabara, que está aqui do nosso lado, e de Thomas Lau. Doutor Kleber, fale alguma coisa sobre esse livro. Então, doutor Laércio, esse livro, ele se insere nesse contexto de mercado imobiliário em alta, né? Como a doutora Dana comentou, é um mercado complexo, mas também tem atraído muitos investidores, muita atenção. E ele foi elaborado nesse contexto. Então, ele tem uma parte que tem um dicionário de 500 expressões relacionadas ao mercado imobiliário, porque a gente, pesquisando sobre literatura na área imobiliária, a gente reparou que existia como se fosse um universo um tanto binário, porque seria do lado os livros super técnicos jurídicos, falando de matrícula, de registro de imóvel, de documentação, e outro lado os livros falando exclusivamente como ganhar dinheiro no mercado imobiliário, na área de corretagem e tal. Então está faltando um livro que focasse um pouco mais nessa área intermediária, vamos dizer assim, focasse um pouco a parte de corretagem, um pouco a parte de negócios imobiliários, mas também um pouco a parte histórica, talvez. E é nesse contexto que a gente elaborou esse livro, né? Então quer dizer que esse livro ele é altamente importante para a condução na compra de um imóvel. Exatamente. É isso? Essa foi o conceito que a gente
imaginou quando elaborou esse livro. A elaboração do livro foi exatamente com essa finalidade. Exatamente. Isso é muito bonito, isso é muito bom. Não é? Lógico, eu ganhei esse livro de vocês, Kleber e Thomas Lau. Mas se eu não tivesse ganho, eu iria comprar um livro como esse, porque aqui tem o caminho certo. Eu vou fazer uma pergunta importante que eu acho, em decorrência desta segurança. Adquirir um imóvel em leilão é seguro? É seguro desde que a pessoa faça a pesquisa pertinente ao imóvel que ela pretende arrematar, né? Pretende comprar naquele leilão. É interessante que ela contrate um advogado ou converse com o leiloeiro responsável por aquela venda e levante ela mesma pesquisas a respeito do processo em que o imóvel está envolvido, se há outros processos, para que faça uma análise de qual seria o risco daquela arrematação. Certo. Caso tem algum risco, então não se compra, não se arremata do leilão. Exatamente. Muito bem. Bem, eu já estou terminando o programa, lamentavelmente, mas deu para dar uma informação precisa ao nosso telespectador, que isso é muito importante dos dias de hoje. Então eu queria que a doutora Dana Vieira nos desse as considerações finais, para que a gente possa passar depois para o Dr. Kleber. Primeiramente, agradecer pelo convite, dizer que ao telespectador que realmente procure um advogado sempre que for investir no mercado imobiliário ou um bom corretor, para que se tomem as cautelas devidas naquela aquisição. É um mercado em crescimento, sempre é um investimento seguro, bom, rentável. Então vale a pena você economizar e ir adquirindo imóveis, seja ele residencial, comercial, empresarial, vale a pena. Muito bem. Dr. Kleber? Gostaríamos de agradecer ao Dr. Laércio pelo convite à entrevista aqui no programa. E dizer que o mercado imobiliário é um mercado que atualmente ele atrai muita atenção de muita gente, investidores, primeiro imóvel, bancos, corretores, cursos. Muita gente está focando nesse mercado atualmente para investir, para prosperar, mas é um mercado que não deixa de ser, mesmo assim, um mercado estratégico, um mercado que envolve muita tática, um mercado de pessoas experientes, pessoas calejadas que já perderam imóvel por conta de documentação errada. Então, assim como a doutora Ana ressaltou, o senhor também ressaltou, é um mercado que ele exige bastante cautela das pessoas, né, para que ela, com cautela, estratégia, boa técnica, possa associar todos os fatores para poder, com o tempo, poder prosperar nesse mercado também. Muito bem, eu também agradeço muito a presença de vocês no programa Direito e Justiça em Foco, porque esse é o nosso objetivo, informar bem o telespectador, a sociedade, enfim. Então, parabéns então por esse livro, que é maravilhoso, Dr. Kleber. E leve também o meu abraço ao Dr. Thomas. Obrigado, doutor Lécio. Queria lembrar a frase de Monteiro Lobato, que fala que um país se faz com homens e livros, né? Exatamente. E lembrando a própria entrevista do Ednei, a gente não pode esquecer que Alexandria, que foi uma das maiores bibliotecas do mundo, ela se incendiou e mesmo assim o homem conseguiu recuperar muita sabedoria ao longo do tempo e hoje em dia eu acho que continua sendo essas pilastras, né? O livro, um país se faz com homens e livros, né? Eu acho que o conhecimento ainda é a base para poder evoluir em muitos muitos setores. Muito bem, bem colocado, bem lembrado. A base da cultura é a leitura. Exato. Não é? E o livro o livro é um instrumento apropriado, correto? Muito bem. Então, eu agradeço, mas antes de eu me despedir de vocês, eu quero entregar um mimo, não é? Que é oferecido pela empresa Brigadeles. Não é? Brigadeiros. Você gosta de brigadeiros, doutora? Eu gosto. É uma delícia, eu já experimentei. Aqui é para você. Muito obrigada, doutor. Doutor, esse é para você também. Obrigado, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço bastante a vocês. Caro telespectador, muito obrigado pela audiência que cada vez se aproxima do ápice da pirâmide. Eu fico muito contente com isso. Direito e Justiça em Foco agradece bastante a você, caro Dr. Kleber, obrigado, e a você também, cara doutora Dana.
pas. Je n'ai pas voulu